E aí, tudo bem contigo? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora de uma questão da prova da UFSCar sobre velocidade média. Acompanha comigo então o enunciado. Três amigos, Antônio, Bernardo e Carlos, saíram de suas casas para se encontrarem numa lanchonete. Antônio realizou metade do percurso com velocidade média de 4 quilômetros por hora e a outra metade com velocidade de 6 quilômetros por hora. Já o Bernardo percorreu o trajeto com velocidade média de 4 quilômetros por hora durante, cuidado, metade do tempo. E a outra metade do tempo ele fez com velocidade média de 6 quilômetros por hora. Já o Carlos fez todo o percurso com velocidade média de 5 quilômetros por hora. Sabendo que os três saíram no mesmo instante de suas casas e percorreram exatamente as mesmas distâncias, pode-se concluir corretamente que, letra A, Bernardo chegou primeiro, Carlos em segundo e Antônio em terceiro? Ou a letra B, Carlos em primeiro, Antônio em segundo e Bernardo em terceiro? Pois bem, ele quer saber quem chega em primeiro, segundo e terceiro lugar. Muito bem, para a gente saber quem chega em primeiro, segundo ou terceiro, qual é a estratégia que a gente pode adotar? Bom, aquele que conseguir desenvolver durante o trajeto todo a maior velocidade média é certamente aquele que vai chegar primeiro. Então a estratégia qual deve ser? Você deve calcular a velocidade média do Antônio, do Bernardo e do Carlos e ver quem tem maior velocidade média. Vamos começar então? Eu pergunto para você assim, qual dos três já é o imediato, já é o mais simples? Você concorda comigo que é o Carlos? Porque, veja, aqui no texto, olha, quando ele vai se referir ao Carlos, olha o que ele diz, moçada, tá aqui, ó. Carlos fez todo o percurso com velocidade média de 5 quilômetros por hora, quer dizer, ele ficou o tempo todo a 5 quilômetros por hora. Então, essa já é a velocidade média do Carlos. Então, eu vou anotar para você aqui, olha. Então, faz de conta que aqui é o trajeto do Carlos e ele vai desenvolver velocidade média de 5 quilômetros por hora. Então, eu vou colocar assim, VC, referente a Carlos, 5 quilômetros por hora. Essa já é a velocidade média do Carlos. Agora, a gente vai calcular a velocidade média do Bernardo e do Antônio e verificar se esse valor é maior que 5 ou menor que 5, tá bom? Vamos dar uma olhada? Vamos lá então agora a situação do Bernardo. Volta no texto comigo, procura lá para mim quando ele fala do Bernardo. Vamos lá, ó, tá aqui meus amigos, ó. Bernardo percorreu o trajeto com velocidade média de 4 quilômetros por hora, cuidado, durante metade do tempo do percurso dele. E a outra metade do tempo com velocidade média de 6 quilômetros por hora. Vamos colocar isso aqui lá no papel? Vamos lá então, moçada. Ó, aqui está o Bernardo, tudo bem? Veja, Bernardo, ele fica metade do tempo do percurso dele a 4 quilômetros por hora. Então vamos fazer assim, olha. Veja, aqui está o Bernardo, tá bom? Vamos imaginar aqui, ó, que ele começa com uma velocidade de 4 quilômetros por hora e vai ficar durante metade do tempo. Eu não sei quanto vale essa metade do tempo. Vou chamar essa metade do tempo de um T da vida, tempo T, tá bom? Vamos fazer isso comigo? Veja só. Então aqui, ó, vou dizer para você que ele vai percorrer aqui, ó, um certo espaço durante um tempo, ó, um tempo que eu vou chamar de ΔT igual a T, tá bom? A primeira metade dele, ΔT1, vou chamar de T, beleza? Bom, depois o que acontece com o Bernardo? Ele aumenta o ritmo dele e aumenta essa velocidade para 6 quilômetros por hora. Então, vamos fazer assim, meus amigos, ó. Deixa eu copiar aqui para você, ó lá. Então, agora o Bernardo vai continuar a sua corrida, só que agora ele vai estar a 6. Então, vem aqui, vamos marcar aqui, ó. Isso, 6 para ele. Marca aqui para mim, ó, 6. Beleza? Ó. Está aqui 6 quilômetros por hora. Então ele vai dizer que ele vai ficar de novo a metade do tempo com 6 quilômetros por hora. Então vamos lá, ó.
Então, meus amigos, ó, aqui certamente ele vai percorrer um trajeto maior, tá bom? Então, aqui durante um tempo, ΔT2, que é a outra metade do tempo, que eu vou chamar de t, tá certo? Ele vai manter essa velocidade. Tá legal até aí? Beleza. Vamos lá agora calcular a velocidade média no percurso todo, tá certo? Vamos lá então. Meus amigos, verifica aqui comigo. Quando ele anda a 4 km por hora durante esse tempo ΔT, que é a metade do tempo, ele percorre um certo espaço aqui, ó, um certo ΔS, que eu vou chamar de ΔS1. E depois, quando ele aumenta a velocidade dele para 6, ó, ele continua agora, ele vai percorrer uma distância maior, não vai? Porque é a mesma metade do tempo que eu chamei de t, só que ele aumentou a velocidade. Então o espaço dele vai ser maior, vai ser um ΔS2, tá legal? Muito bem. Como ele quer a velocidade média no trajeto todo, a gente faz assim, veja só. Velocidade média é ΔS sobre ΔT, tá bom? Como a gente quer a velocidade média no percurso todo, eu vou chamar essa velocidade média de velocidade média total. Então, eu vou pegar o espaço total percorrido e dividir pelo tempo total. Tá legal? Muito bem. Agora me ajuda aqui e me dá uma força. Meus amigos, quanto vale o tempo total do trajeto? Olha, se metade do tempo nós chamamos de t e a outra metade t de novo, então você concorda comigo que o tempo total é t mais t, 2t. Tudo bem até aí? Beleza? Agora, o que é o espaço total? O espaço total vai ser a soma desse espacinho aqui, ó, que eu chamei de ΔS1 na primeira metade, mais quem? O ΔS2 que ele fez na segunda metade. Ó. Então fica ΔS1 mais ΔS2. Agora, como é que a gente vai encontrar o ΔS1 e o ΔS2? Tranquilo, veja só. Você vem aqui e faz assim, olha, meus amigos. Ó, na primeira metade, ó, ele vai ter uma velocidade V1. Isso é igual a ΔS1 pelo tempo 1, tá bom? Quanto vale a velocidade média na primeira parte aqui, ó? Vale 4, então 4 km por hora. O ΔS1 a gente vai descobrir. E quem que é o tempo aqui? O tempo 1, pessoal, é t, que eu chamei de metade do tempo t, tá bom? Então, você concorda comigo que o ΔS1 é o que, pessoal? É 4t. Tudo bem? Agora, e o ΔS2? Ó, é só você seguir o exemplo, ó. Veja, quando ele estiver aqui no segundo percurso, ó, na segunda metade, você vai ter ΔS2 dividido por ΔT2. A velocidade agora no segundo trecho é 6, tá bom? O ΔS eu não sei. E o tempo na segunda metade, t de novo, né? Primeira metade t, segunda metade t. Então, você concorda que o ΔS2 é igual a quanto, gente? É igual a 6 vezes t. 6t. Tudo bem até aí? Beleza? Agora você substitui aqui, ó. Olha como vai ficar isso aqui, ó. A velocidade média total no percurso todo do Bernardo vai ser o quê? ΔS1, ó, a gente já sabe, ó, que o ΔS1 é 4 vezes t. Vamos colocar aqui, ó, 4t. Mais ΔS2, ó, 6t. Isso. Tudo isso aqui dividido pelo tempo total, que é 2t. Nós já sabíamos que era 2t. Então, como é que fica isso aqui, gente? 6 mais 4, 10. Então, fica 10t dividido por 2t, corta o t, tá certo? E 10 dividido por 2 fica quanto? 5 km por hora. Olha aí, a velocidade média do Bernardo no percurso todo é 5 km por hora, que é igual à velocidade média desenvolvida pelo Carlos. Portanto, qual a conclusão que você chega? Tanto o Bernardo como o Carlos chegarão juntos. Então, olha, a gente já pode olhar para as alternativas. Olha só, a alternativa que diz que Bernardo e Carlos chegam juntos. Ó, por exemplo, olha só, a letra A não é, porque ele fala que Bernardo chega primeiro, Carlos em segundo. A B também não é. Olha só, aqui, gente, letra D, ó, Bernardo e Carlos chegaram juntos. Tá certo? E Antônio chegou em terceiro, isso eu não sei. E aí ele fala aqui na letra E que os três chegaram juntos, então pode ser que esteja correto. Eu vou ter que verificar agora o Antônio. Será que o Antônio chegou antes ou chegou depois? Como é que a gente vai saber disso? Calculando a
a velocidade média do Antônio. Tá legal até aí? Tudo bem? Você tá me acompanhando direitinho? E se você tá gostando dessa resolução, não esquece, ó, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Beleza, moçada? Vem comigo agora, vamos ver como é que vai ficar a questão do Antônio. Olha só, já o Antônio, vamos ver a parte do texto que fala do Antônio, professor. Vamos lá, Antônio, tá aqui, ó. Realizou, ó, cuidado para não confundir, ó, metade do percurso. Que não é metade do tempo, hein? É metade do percurso, quer dizer, metade da distância, tá? Com velocidade média de 4. E a outra metade do percurso com velocidade média de 6. Vem comigo aqui, dá uma olhada. Olha o Antônio. Metade do percurso, então vamos fazer assim, galera. O percurso todo é daqui até aqui. Então, metade do percurso, ó, bem na metade aqui, ó. Metade do percurso, a outra metade do percurso, tá bom? Eu vou chamar a primeira metade... Já que a primeira metade é igual à segunda metade, vou chamar de D cada um, ó. D metros aqui, D metros aqui. Eu não sei quanto é, mas eu sei que é igual, tá bom? Metade, metade do percurso. Cuidado que o Bernardo era metade do tempo, tá vendo, ó? Você viu a diferença? Enxerguei, professor. Vamos lá, então, ó. Aí, o Antônio, qual é a parada dele? Ó, vamos lá, o Antônio, ele viaja primeiro a 4, né? Vamos colocar aqui, ó. Ó, pronto, ó. Nas duas metades, tá? Belezinha, tá aí. Então tá aqui, o Antônio, gente, vamos lá, voltando aqui no texto, ó. O Antônio começa a 4, depois aumenta para 6. Vamos lá então, ele começa, ó, a 4 metros por segundo. Perdão, 4 quilômetros por hora, né, gente? E depois, na segunda metade, ele aperta o passo e aumenta a velocidade média dele para 6 quilômetros por hora. Belezinha. Muito bem. Só para eu me organizar, eu vou chamar a primeira metade de 1, tá bom? E a segunda metade de trajeto 2. Portanto, essa velocidade aqui é a velocidade V1, essa aqui é a velocidade V2, tá bom? V1 e V2. Beleza. Vamos lá. Já que você quer determinar a velocidade média total, vamos lá então. O que é a velocidade média total do Antônio? É o espaço total percorrido pelo Antônio, vamos lá, ΔS total, pelo tempo total gasto. Belezinha. Vamos lá então. Meus amigos, quem é o espaço total percorrido? Olha, D metros na primeira metade mais D metros na segunda metade, então é 2D. Tudo bem? Agora, quem é o tempo total? Ih, professor, esse eu não sei. Eu só sei que na primeira metade ele gasta um tempo T1, e na segunda metade, ele vai gastar um tempo T2. Muito bem. E T1 não é igual a T2, porque na primeira metade, veja, ele está mais devagar, e na segunda ele está mais rápido. Então, T1 não é igual a T2, tá bom? Então, eu chamo aqui, ó, T1 mais T2. O tempo total é T1 mais T2. Beleza? O que a gente deve fazer agora? A gente deve descobrir quem é o T1 e quem é o T2. De que jeito, professor? Vamos lá. Para você achar o T1, você vai olhar a primeira metade. Bom, o que a gente sabe da primeira metade? Pega lá para mim os dados da primeira metade. Veja, o V1 é 4 km por hora. Muito bem. O percurso dele, o ΔS, que eu vou chamar de ΔS1, é o D. Muito bem, ΔS1 é o D. E o tempo aqui, que eu quero achar o T1, tá? Nós vamos fazer agora, ó. Então, se eu tenho V ΔS o tempo, então velocidade média, definição. No primeiro trajeto V1 é ΔS1 pelo tempo ΔT1. Muito bem. Então veja, substituindo valores, o que nós temos? Vamos lá. Velocidade V1, 4. Então põe 4 aqui. ΔS1, galera, D. Ele anda D metros ali. Quanto tempo ele gasta? Eu chamei de T1 aquele tempo, tá? Meus amigos, como eu quero achar o T1 para colocar aqui depois, eu vou isolar o T1 aqui nessa equaçãozinha, ó. Então, ó, faz uma troca de lugar. Sobe o T1, tá bom? Sobe o T1 e desce o 4. Pronto. Então, o T1 fica D dividido por 4. E guarda desse jeito, não se preocupa, tá bom? Beleza. Agora, você vem aqui e vamos achar o tempo T2. Para achar o tempo T2, a gente vai olhar para o segundo percurso, beleza? Vamos lá, então. ΔS2 dividido pelo tempo ΔT2. Vamos lá, então. Quem que é o V2? O V2 é 6 km por hora. Vamos colocar aqui 6. O ΔS2,
D. Muito bem. E, galera, o tempo aqui é T2. Isso, então como é que vai ficar aqui, gente? Vamos fazer uma troca de lugar? Sobe o T2 e no lugar dele desce o 6. Então fica D sobre 6. Muito bem, você achou assim o tempo T2. Bom, de posse de T1 e do T2, o que você faz? Você vem aqui, ó, aí você volta nessa expressão, porque a velocidade média total, veja, tá aqui, ó. A velocidade média total é 2D. Então continua aqui, ó. 2D, maravilha. Agora, olha lá o pulo do gato, gente. Quem é o T1? Ó, esse T1 aqui, meus amigos, ó. Quem é esse T1? Ah, professor, já vi esse filme antes, ó. O T1 aqui, ó, estrelando D sobre 4. Então põe aqui, ó, D sobre 4. Beleza. Mas, meus amigos, quem é o T2? Ah, professor, tá aqui, ó. O T2 é D sobre 6. Então, no lugar do T2, você coloca D sobre 6. Belezinha? Vamos lá. Agora, a gente tem aqui uma fraçãozinha para resolver. Vamos lá? Vem comigo, então. Velocidade média total é igual. Vamos lá. 2D fica 2D mesmo, né? Agora, a fração aqui, o traço da fração. Agora aqui, gente, eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Vamos ter que somar essas frações com denominadores diferentes. Você sabe que o mínimo múltiplo comum, o MMC entre 4 e 6 é 12, não é? Muito bem. Então você escreve aqui o resultado do mínimo múltiplo comum, tá? Então tá aqui, ó. Isso, ó. Vamos lá. 12, beleza. 12 aqui também. Aí eu faço assim, né? 12 dividido por 4, 3 vezes D, 3D. Muito bem. 12 dividido por 6, 2 vezes D, 2D. Maravilha. Aí ficou assim, gente, ó. 2D, lá no numerador da fração principal, sobre, meus amigos, 3D mais 2D, isso, 5D. Parabéns. Dividido por 12. Agora, o que eu tenho aqui? Cuidado lá com a matemática, gente. Eu tenho uma divisão de frações. O que eu faço, então? Eu copio a primeira fração, que é 2D, e multiplico pelo inverso da segunda. Lembrou? Então, vem comigo, gente. Ó, a velocidade média total, como é que vai ficar, então? Olha lá. 2D, então copia a primeira, ó, o traço principal da fração está aqui, entendeu? A primeira fração é essa e a segunda é essa daqui, ó, e multiplica pelo inverso da segunda. Muito bem, beleza. O que vai acontecer aqui? Olha, o D e o D corta, beleza? E aí o que acontece? Sobrou 12 vezes 2, 24, dividido por 5. Meus amigos, 24 dividido por 5 dá 4,8 o quê? Quilômetros por hora. Veja, só para comentar uma coisinha, quando você vem aqui e percebe que o D corta, significa que essa velocidade média, ela não depende do valor do percurso aqui. Tá? Qualquer valor de D que você colocar aqui vai dar o mesmo resultado, tá bom? Enfim, a velocidade média do Antônio 4,8 km por hora. Qual é a conclusão que vocês chegam, meus amigos? A velocidade média do Antônio é menor que a do Bernardo. Lembra que Bernardo e Carlos tinham dado 5 km por hora? Antônio tem uma velocidade média total menor. Portanto, ele chega depois que Bernardo e Carlos. Então, como é que fica a resposta? Bernardo e Carlos chegam juntos, enquanto que Antônio chega em terceiro lugar. Então, isso está lá na alternativa D. D de jeans, né, pessoal? Para você marcar aí. Belezinha? Tranquilo? Então, maravilha, pessoal. E se você gostou dessa resolução, não esqueça aí de deixar o teu like, se inscreva no nosso canal. Beleza, moçada? Muito obrigado, aquele abraço e até o próximo vídeo.